Essa é a casa onde a Virgem Maria, mãe de Jesus, morou, no topo do Monte Rouxinol, cercada de fontes de água e muito verde. E onde fica essa casa? O que faz pensar que ela morou aqui e como foi o fim de sua vida na Terra? É o que vamos ver nesse vídeo. A casa de Maria fica na antiga cidade de Éfeso, uma das cidades mais importantes do mundo antigo. No vídeo anterior, passamos explorando o centro histórico de Éfeso, a biblioteca de Celso, o grande teatro, entre outros. E a localização da casa de Maria, por muitos anos, foi um mistério, até ela ser, novamente, localizada. A casa de Maria não ficava no centro de Éfeso, e nem próximo do centro. Ela fica afastada. O local fica a cerca de 5 quilômetros do centro de Éfeso antigo, na parte de cima de uma colina, o Monte Coressos, ou Monte Rouxinol. Aí hoje nós estamos indo na casa de Nossa Senhora, que é o lugar onde Nossa Senhora morou por algum tempo, e é pertinho de Éfeso. A história da descoberta da casa remonta ao século XIX e está ligada às visões de uma freira alemã, a beata Ana Catarina Emmerich. Ela era uma freira agostiniana e desde criança teve visões detalhadas de diversas passagens bíblicas, mesmo sem nunca ter saído da Alemanha durante toda a sua vida. O escritor Clemens Brentano começou a visitar a freira em 1819 até a morte dela em 1824 e anotou mais de 40 volumes de visões, contando histórias bíblicas reveladas pela freira. Histórias do Velho Testamento e do Novo, com diversas passagens muito detalhadas da vida de Jesus, Maria e dos santos. Em suas visões, ela descreveu com precisão a localização e os detalhes físicos de uma casa onde Maria teria vivido. Ela nunca visitou Éfeso, mas suas descrições eram detalhadas, incluindo a localização da casa em uma colina perto de Éfeso, cercada por árvores e fontes de água, e como a casa era disposta. Com as descrições, o abade francês Julien Gouillet foi a Éfeso e localizou a casa em 1881, mas não teve muito crédito. Tempos depois, arqueólogos dataram a base da construção como sendo do século I. Posteriormente, outros religiosos descobriram que o local era venerado por descendentes de cristãos antigos de Éfeso, que habitavam uma pequena vila da região. A partir daí, as visões foram legitimadas e logo depois, as ruínas foram restauradas e passaram a ser um local de peregrinação religiosa. E aqui é a casa de Maria, que é onde Maria morou depois que Jesus morreu. E é um lugar muito legal, um lugar muito especial. Não é possível gravar ou tirar fotos lá dentro, mas é um lugar bem simples. Tem um cômodo grande com um altar e uma estátua da Virgem Maria no centro. Do lado direito tem um segundo cômodo, menor, associado ao quarto que Maria dormia. É possível ver como é lá dentro, em divulgações de fotos e quando o Papa visita lá. Existem também aqui fontes de água, da forma que a freira descrevia, e os peregrinos acreditam que essa água tem poderes especiais de proteção divina e muitos visitantes bebem ou levam pequenas quantidades em garrafas para casa. E existem relatos populares de curas físicas e espirituais associadas a essa água. Logo do lado tem um Muro dos Desejos, onde os visitantes deixam papeizinhos com pedidos de graça à santa, acreditando que Maria ouvirá suas preces e intercederá por eles. Ana Catarina Emmerich foi beatificada pelo Papa João Paulo II
em 2004. Curiosamente, esse local é um local de peregrinação islâmica também, já que Maria é a mulher mais sagrada do Islã. No Alcorão, Maria é a única mulher citada pelo nome e há um capítulo inteiro dedicado a ela. O Alcorão cita mais vezes o nome de Maria do que a própria Bíblia. É de se lembrar também que Éfeso hoje fica na Turquia, país de maioria islâmica. E se Maria morou aqui até seus últimos dias, o que aconteceu quando seus dias chegaram ao fim? Bem, existem algumas possibilidades a esse respeito e a resposta depende muito da sua fé e da sua religião. Uma das possibilidades é que ela morreu normalmente, como qualquer pessoa, e foi sepultada, provavelmente em algum lugar por aqui, se ela realmente morava em Éfeso. É a abordagem da maioria das igrejas cristãs protestantes, já que nada sobre o destino de Maria foi expressamente mencionado na Bíblia. Mas, como toda alma pura e boa, sua alma foi elevada aos céus. Já a Igreja Ortodoxa e a Igreja Católica Romana têm visões bastante definidas sobre o que aconteceu com Maria. Em ambas, Maria foi assunta aos céus, de corpo e alma. A palavra assunta refere-se que ela foi elevada aos céus, mas não por poder próprio, mas sim por força e poder de Deus. Uma das tradições nesse sentido, pregada pela Igreja Ortodoxa, é a dormição de Maria. Ela diz que, de fato, Maria morreu, mas uma morte natural, tranquila, como um adormecer. E 3 dias depois de sua morte, seu corpo ressuscitou e ela foi elevada aos céus em corpo e espírito. Em algumas versões dessa história, os apóstolos foram milagrosamente reunidos de todas as partes do mundo para estarem presentes com Maria em sua dormição. Mas existem outras tradições que dizem que ela nunca passou pela morte. Ela foi assunta aos céus em vida, sem nunca ter experimentado a morte. Na Igreja Católica Romana, sempre houve uma tradição dizendo sobre a Assunção de Maria, mas não havia uma definição formal do que havia acontecido até 1950, quando o Papa Pio XII, na Constituição Apostólica Munificentissimus Deus, incluiu no dogma da Igreja a Assunção de Nossa Senhora. Dogma é uma verdade em uma religião e seus seguidores devem aceitar, sem questionamentos. Mas o Papa não definiu no dogma se ela passou pela morte ou não, admitindo as duas possibilidades. E se Maria foi assunta aos céus e ela morava em Éfeso quando isso aconteceu, é de se imaginar que isso deve ter acontecido por aqui. Será que essas colinas testemunharam Maria, mãe de Jesus, sendo elevada aos céus? Eu não sei, mas é uma cena bonita de se imaginar sentado por aqui, na sombra de uma árvore, num dia ensolarado como hoje, observando as montanhas e o verde da região. E aqui na casa de Nossa Senhora, pausa para tomar um cafezinho da manhã estilo turco, com queijo e azeitonas e pãozinho. Coisas que... azeitona principalmente tem pra todo lugar aqui. E os queijinhos turcos também. Que queijo gostoso. Mas a vinda de Maria a Éfeso ainda é discutida pelos religiosos. Existe uma outra vertente que diz que ela morreu em Jerusalém. Os ortodoxos acreditam em sua maioria que ela morreu em Jerusalém. Eu vou usar a palavra morreu, já que é a palavra que melhor descreve a passagem para o mundo espiritual. Mas você entendeu
não necessariamente ela morreu. Existe uma forte tradição, principalmente na Igreja Católica, que diz que ela veio para Éfeso. Jesus, antes de morrer, pediu ao apóstolo João cuidar de sua mãe. E Jerusalém era um lugar bastante hostil para os primeiros cristãos, que estavam sendo dizimados. E São João trouxe Maria para cá, onde ambos passaram seus últimos dias. E além da tradição bem forte e consolidada nesse sentido, existem outros fatos que podem ser indicativos que Maria veio morar em Éfeso. Nós vimos no vídeo anterior que na parte histórica de Éfeso hoje em dia existia a Igreja de Maria. Foi a primeira basílica dedicada a Maria, que mostra que a devoção mariana em Éfeso já era muito forte desde os primeiros séculos da fé cristã. É pouco provável que uma igreja tão importante fosse erguida em um lugar sem relação concreta ou simbólica com Maria. E como vimos, foi nessa basílica que ocorreu o Concílio de Éfeso, que foi um marco teológico. Pelo dogma religioso, Jesus tem natureza humana e natureza divina, reunidas na mesma pessoa. E nesse concílio, queria se definir se Maria, mãe de Jesus, deveria ser considerada apenas mãe do aspecto humano de Jesus ou se também era reconhecida como mãe da divindade de Jesus. E os clérigos chegaram ao consenso de proclamar Maria como também mãe da divindade de Jesus, e a partir de então, sendo chamada de Maria, Mãe de Deus. O fato desse evento tão importante para a doutrina cristã ter ocorrido em Éfeso fortalece a ideia de que a cidade tinha uma ligação espiritual profunda com Maria. É certo que São João viveu em Éfeso. Ele morou muitas décadas na cidade até sua morte, já muito idoso, como vamos ver agora. E se ele viveu por aqui, é plausível que Maria também tenha estado com ele. Ninguém sabe quando Maria morreu. Se ela morreu bastante jovem, logo depois de Jesus, provavelmente foi em Jerusalém. Mas se ela morreu bastante idosa, provavelmente foi em Éfeso. E acreditar como foi depende da sua fé. E para chegarmos aos lugares relacionados a São João, precisamos ir para a cidade de Selçuk, cerca de 5 quilômetros do centro antigo de Éfeso, para conhecer uma outra parte da cidade. Aqui tem um perfume no ar tão gostoso. Eu não consigo identificar de onde vem. Nossa, muito, muito bom. Deve ser de alguma árvore por aqui. E aqui é a Basílica de São João, que tem o túmulo que São João está sepultado. Só que são só as ruínas da basílica. E tem um cheirinho tão bom. Essas ruínas pertenciam à grande Basílica de São João, construída em homenagem ao apóstolo João, que cuidou de Maria e viveu em Éfeso até sua morte. Ele escreveu alguns livros da Bíblia, como o Evangelho de São João, as Epístolas de São João e o livro do Apocalipse. O imperador Justiniano I construiu essa basílica em sua homenagem no local de seu sepultamento. E era uma das maiores da época, a primeira a ser construída em formato de cruz. Essa maquete mostra como ela era nos tempos de seu auge. E aqui foi um local de peregrinação cristã por muitos séculos. A basílica foi muito danificada em terremotos e invasões de outros povos e hoje restam somente suas ruínas. E no meio das ruínas encontra-se a tumba do apóstolo João, ou São João Evangelista, embaixo desse piso de pedra rodeado por 4 colunas. Mas por que seus restos mortais foram deixados aqui, não tendo sido removidos para outra localização, como era de se esperar para alguém tão importante? Pois o santo virou pó. Eles tentaram remover
os restos mortais, mas nada mais restava dele. Somente o pó, que se desfez no ar, fazendo daqui o local final do sepultamento do apóstolo João. Eles contam aqui que a poeira desse local é sagrada, pois carrega resquícios do santo. São João viveu até a idade avançada, acreditando que passou dos 90 anos e foi o último dos apóstolos a falecer, de maneira pacífica, ao contrário de todos os outros. Com sua morte, marcou o fim da primeira fase do cristianismo, o cristianismo apostólico, com as pessoas que diretamente conheceram Jesus. Éfeso foi um dos principais centros do cristianismo primitivo. Andando por Éfeso, cheguei em um local que conta uma das lendas mais estranhas acontecidas na cidade. É a história dos 7 dormidores ou 7 adormecidos de Éfeso. Conta a lenda que por volta do ano 250, para escapar das perseguições romanas aos cristãos, promovidas pelo imperador romano Décio, 7 jovens, acusados de seguir o cristianismo, se esconderam em uma caverna. E por não terem mudado de ideia, sua entrada foi selada. E 200 anos se passaram. Os cristãos deixaram de serem perseguidos e o cristianismo passou a ser a religião oficial do Império Romano. Um pastor resolveu abrir a caverna para usá-la como curral e encontrou os dormidores, que despertaram do sono e acharam que tinham dormido apenas uma noite. Um deles saiu da caverna para comprar comida, mas teve grande indignação, pois a cidade de Éfeso era muito diferente. E os comerciantes também ficaram muito indignados com a presença de um homem tentando gastar as moedas antigas do reinado de Décio. O bispo foi chamado e, após relatarem sua história para ele, eles morreram. A história aparece também no Alcorão como exemplo de fé e de confiança em Deus. No próximo vídeo, vamos explorar uma outra cidade antiga, igualmente importante e interessante. A cidade onde o pergaminho foi inventado, que tinha um grande centro de cura antigo, onde surgiu a farmácia moderna. E foi uma cidade também citada na Bíblia, mas como o local onde Satanás morava e na qual existia o seu templo, que existe até hoje, relacionado às sombrias histórias. No próximo vídeo, vamos conhecer Pérgamo, sua história e suas lendas.